Darcy aqui com mais um vídeo pra vocês, e dessa vez eu vim falar sobre o almoço que eu tô devendo pra vocês aí, né? Eu vou deixar de fundo aí o meu prato e vou explicar um pouco e dar algumas dicas pra vocês do porquê que esse prato aí tão simples que tem no dia a dia de cada um me dá resultado. Porque quando a gente fala em dieta, o pessoal já imagina um prato cheio de brócolis, com peito de frango, aquele mijado de arroz, né, com aquele pouquinho de feijão, ou aquele tanto de alface, aquela salada errada, né, o pessoal exagera e acha que você só vai conseguir aí resultados comendo salada ou batata doce. Então primeiro eu vou falar sobre o meu prato e vou explicar um pouco sobre isso, do porquê essa visualização que o pessoal tem de um prato saudável. Primeiramente, se vocês notarem aí, eu tenho aí coxa e sobrecoxa no meu prato. E geralmente eu sempre coloco aí, quando eu compro coxa e sobrecoxa, eu coloco duas sobrecoxas, eu coloco duas coxas, ou uma coxa e sobrecoxa, para dar entre 180 e 200 gramas, para eu ter um alto índice de proteína no meu prato. Porque para ganhar massa magra, que é o meu caso, que agora a minha dieta que eu estou fazendo, e mesmo que você estivesse fazendo uma dieta para emagrecer, é recomendável você ter um alto índice de proteína nas suas refeições. Por exemplo, é sempre recomendável você comer em cada refeição aí, em média 30 gramas de proteína, caso você queira ganhar massa magra. Ou para cima, isso vai depender do seu peso, né? É recomendável 1,5 grama quilo a 2 gramas. Ou até mais, só que a gente coloca 1,5 também, porque nem todo mundo tem condição de comer uma quantidade muito grande de proteína, por questões financeiras e às vezes por ser muito mesmo para poder estar ingerindo. E um detalhe desse coxa e sobrecoxa é que eu faço ela na air fry. Qual que é a diferença disso na questão de você fazer frito? Por exemplo, se você faz ela na air fry, você não usa gordura. A gordura do frango, e o frango possui bastante, desce ali para baixo, né, dá aquela peneirinha da air fry, e você tem menos calorias, você perde menos calorias da gordura, que é o que você não precisa tanto durante o dia. Então digamos aí que desceu 20 gramas de gordura para baixo aí, e chega a 180 calorias, né, que seria um peito de frango grelhado. Então a air fry é muito boa para isso. Mas você pode também, uma dica que eu dou antes de ter a air fry, né, você utilizar uma panela antiaderente, que é o que eu fazia, e utilizava uma colher de gordura de porco. Evita óleo de soja, pelo amor de Deus. E se a condição for melhor, utilize azeite de oliva. Ah, mas azeite de oliva fala que é venenoso. Velho, não existe nada disso. Nos países europeus é utilizado o azeite de oliva. Nós aqui que somos pobres, a situação é complicada, a gente utiliza o óleo de soja. Mas aí, né, a gente pode contornar, e o que eu faço é utilizar a gordura de porco. E aí eu utilizo uma colher de sopa aí, ou até menos, numa panela antiaderente, e coloco uma tampa em cima, você frita ela ali, né, dá uma grelhada, uma fritada ali, e aí você vai ter menos ingestão de gordura. Por quê? Você vai ter a gordura ali do frango, que infelizmente não vai embora, né, que é o que acontece na air fry, e você vai ter aquela adição de gordura extra ali, mais mínima. Já fritado no óleo, a situação já é diferente, piora, né? Você aumenta ali o índice calórico, e principalmente com a adição de gordura, que não é o que a gente quer. Você vai ter a gordura do frango e você vai ter a gordura ainda do óleo. Por isso que eles não recomendam aí você comer frango frito, né? Devido a esse fato. Então sempre dê preferência, se possível, primeiramente, se tiver uma air fry, segundo, assado ou feito na panela antiaderente, e evitar o máximo possível de fritar o frango mergulhado no óleo de soja. Um outro ponto bacana aí no meu prato, que eu coloco assim, uma quantidade razoável de feijão. Por exemplo, eu como entre 100 a 150 gramas de feijão inteiro, né? Nem é batido. Por quê? Quando você bate o feijão, você adiciona água. Com mais água no feijão, você, por exemplo, 100 gramas de feijão batido vai ter menos nutriente do que um feijão inteiro. Sem contar que você vai ter mais ferro, essas coisas. Então eu sempre dê preferência para feijão inteiro, e sempre coloque bastante no seu prato. Um erro meu fatal que eu fazia antes da dieta era colocar aquele mijo de feijão, né? Uma colherzinha ali que não dava nem 50 gramas, e aí eu comia cerca de 200 gramas de arroz, 250 gramas de arroz, e o arroz ele acaba sendo um vilão da história nessa situação, porque você está colocando alto índice de carboidrato no seu prato.
E o carboidrato, quando você excede demais, né, durante o dia, ele acaba virando gordura, ele é estocado em gordura. Então a gente já vai partir aqui para o arroz, que eu utilizo o arroz integral. Pode utilizar arroz branco? Pode utilizar arroz branco. No início da dieta eu utilizava, às vezes eu como também o arroz branco, só que, por que eu utilizo o arroz integral? O arroz integral, ele contém mais fibras, mais proteínas e ele é menos calórico do que o arroz branco. Você já deve ter ouvido falar, né, que geralmente as vitaminas, as proteínas ficam mais na casca, né, do alimento, né, seja fruta, legume, e o arroz, os grãos, acaba sendo a mesma coisa. O arroz branco nada mais é do que ele, depois de vários processos, ele sem a casca, né, ele liso ali. Então você acaba tendo mais carboidrato no arroz branco, menos proteína e menos fibra. E dessa forma, o arroz branco ele vai te sustentar menos também por conter menos fibra. Então quando eu comecei minha dieta, eu comia cerca de 100 gramas. Alguém se inscreveu no canal aí. Então antes também, o que eu fiz? Nos primeiros 3 meses eu comecei a diminuir a quantidade de arroz branco e aí eu cheguei ali na faixa até de 50 gramas. Quando eu vi que estava muito pouco, não estava me sustentando bem, eu passei para o arroz integral. E o arroz integral acaba assim sendo vantajoso, muito vantajoso, velho. Porque você acaba comendo a mesma quantidade do que você come de arroz branco. Por exemplo, hoje em dia eu como 100 gramas. 100 gramas de arroz integral vai me dar mais proteína, vai me dar mais fibra, com menos caloria, vai me sustentar por mais tempo do que o arroz branco. E por último aí a gente tem a salada, né? Eu geralmente coloco uma saladinha ou um legume aí, né? Apesar que é uma salada de fruta e legume, que é tomate, ele é considerado como fruta, e a cenoura que é legume. Então eu coloco ali só para disfarçar, né? Para dar um pouquinho de volume, para encher a pança, né? Para o estômago ficar satisfeito. Então vocês podem ver que não é aquele prato que você olha, nossa, que prato fitness, é um prato normal no cotidiano de qualquer pessoa aí brasileira. Mas com algumas estratégias. Geralmente o que você vê? Você vê aquele prato ali mirrado de arroz, feijão, com aquele pedacinho de carne e com aquela quantidade de verdura, legume. E eu particularmente eu não gosto muito de verdura e legume. Não é minha praia, né? Mesmo depois de ter uma reeducação alimentar, eu não curto muito. Apesar que eu gosto, atualmente eu tô adorando, por exemplo, uma batata baroa refogada. Batata baroa é bom demais, mano. Ou como vocês conhecem, cenoura amarela. Mas enfim, por que as pessoas veem esse prato meu como um prato que não é um prato de dieta, né? Se você falar, eu tô fazendo dieta, as pessoas olham e falam, não, mas isso não é dieta, cara. Dieta comer aquele mirrado de coisa e chapuletar aí na verdura e no legume. Isso ocorre porque os legumes e verdura contêm fibras alimentares e isso sustenta mais. Sem contar que se você pega 100 gramas de alface, é mais difícil de comer. Né? Ele sustenta mais, ele vai encher mais o seu estômago e ele demora mais até mesmo a ser digerido. Né? Tanto é que eu tenho coelho, eu já tive porquinho da Índia, eles não recomendam a gente dar alface para esses bichos devido a isso, de ficar parado no estômago deles por muito tempo. Então, mesmo você ter um volume maior, né, 100 gramas ali de alface, se dá 50 calorias é muito. Enquanto se você pegar 100 gramas de arroz branco, você acaba tendo aí cerca de acima de 100 calorias. Então aí eles fazem aquele balanço, né? Coloca 50 gramas de arroz branco e coloca 100 gramas ali de alface, né? Para dar aquele volume. E dessa forma ficar saciado por mais tempo. Bem, talvez vocês não tenham entendido a conclusão, né, que eu quero chegar desse vídeo. A conclusão é que a escolha dos alimentos, né, o modo como você vai montar o seu prato, vai definir o resultado. Muito provável que se eu pegasse até mesmo arroz integral aí, né, diminuísse essas 100 gramas para 50 e colocasse ali umas 50 gramas de salada, meus resultados seriam melhores. Só que eu comendo dessa forma, eu ainda estou dentro da minha taxa metabólica basal, né, da minha quantidade de ingestão calórica diária. Então não há necessidade de eu fazer esse tipo de dieta, né, de eu fazer aquele prato fitness. Você pode, por exemplo, resumindo, você pode emagrecer comendo porcaria o dia inteiro. Você pode passar um dia comendo biscoito, você pode passar um dia comendo batata frita, você pode passar o dia comendo chocolate, muita maionese. Sim, você pode, desde que você
fique dentro da sua taxa ali de caloria diária. O problema disso são os macronutrientes. Muito improvável que você consiga bater as quantidades de macronutrientes durante o dia. Por exemplo, vamos colocar uma taxa de 2.000 calorias uma pessoa aí. E aí essa pessoa ela quer emagrecer. E aí ela coloca 1.800 calorias para comer durante o dia. Se ela ingerir isso em porcarias, né, em alimentos, por exemplo, até mesmo embutidos. Se você pegar um embutido ali, uma salsicha, ela tem alto índice de calórico, né, e baixa proteína. Então você vai ter que comer um pedaço bem pequeno, né, cerca de 50 gramas de salsicha. Você poderia comer 100 gramas de peito de frango grelhado, ou você poderia comer até mesmo aí, um frango assado, que seria bem mais nutritivo. Você teria melhores resultados. Então, se você for tentar fazer dieta comendo essa porcaria durante o dia, você vai perder peso. Você consegue perder peso comendo 1.800 calorias aí só nessa porcaria durante o dia? Sim. Muito provável que você vai ficar com fome durante o dia, né, porque não vai te sustentar, né, essas coisas não sustentam, devido a ter baixa fibra, e consequentemente muito provável que você não vai conseguir bater suas proteínas. Se bobear, não consegue nem bater as suas proteínas necessárias para manter o seu organismo, e consequentemente, quando o seu organismo precisar e não ter essa ingestão, ele vai puxar da sua massa muscular. E o que acontece? Aí a pessoa perde peso e acha que emagreceu, mas na realidade, né, aquele peso que ela perdeu, por exemplo, ela fez isso durante uma semana, e aí perdeu 2 kg, mas desses 2 kg, 1 kg ali foi de massa magra e embora. E quando acontece isso, né, aí a gente já entra na parte da saúde. Por isso que é recomendável você sempre dar preferência para alimentos saudáveis. Vocês já devem ter notado uma pessoa quando ela interna, né, ela tem que ficar tomando soro e aí fica comendo aquelas comidas de hospital, né, que é sopa, essas coisas aí que é mais fácil de ingerir, elas acabam ficando magras, né, ficam secas. Isso porque ela não teve uma ingestão adequada proteica, além do que o corpo dela já não estava legal, né, já não estava muito bom. Então o organismo ele não está nem aí para o músculo, ele simplesmente precisa funcionar, e aí ele vai buscar aquilo no músculo. E aí a pessoa, ela sai quando ela melhora ali, ela sai do hospital, tá seca, tá uma coisa muito estranha, né? E é por isso que a gente fala que aquele tipo de peso que ela perdeu não é um peso, não foi, né, uma perca de peso saudável, porque ela não emagreceu. Então, complementando isso, que dá para você emagrecer ganhando peso. É estranho, né? Como que a gente emagrece ganhando peso? Você ganhando massa magra. Se você tá com uma pessoa, digamos que 60 kg, ela ganha 2 kg de massa magra, ela simplesmente emagreceu ganhando peso. Se ela perde 2 kg de gordura, ela perdeu peso e emagreceu também. Ao contrário de uma pessoa que, por exemplo, ganhou 2 kg, mas ganhou 2 kg de gordura, ela ali no caso, ela engordou. E se a pessoa perde 2 kg de massa magra, né, ela perdeu peso, mas ela não emagreceu. Então as pessoas, é muito estranho, as pessoas simplesmente falam, seria legal, ficaria melhor se eu perder 5 kg, né? O seu corpo ficaria melhor se você perder mais uns 6 kg, fica top. Mas 6 kg de quê? Né, elas acham que a questão de emagrecimento e saúde é só visto na balança, mas a balança é só uma das artefatos que vai definir se você ganhou massa magra, perdeu massa magra, emagreceu ou engordou, né, ou até mesmo se está saudável. O principal mesmo, para ver se você emagreceu, o principal disso tudo, né, o resultado principal, você tem que saber o BF, né, o índice seu de gordura corporal e seu índice de massa magra. É isso que vai definir se você emagreceu ou engordou. Então pesos pode cortar da lista aí, não adianta você subir naquela balancinha ali, olha, eu perdi 5 quilos, né? E é o que acontece no efeito sanfona, a pessoa vai lá, perde 5 quilos, mas foi embora a massa magra, o que aconteceu, a taxa metabólica dela baixou, e aí ela volta a comer o que comia antes, aí ela engorda 6, 8 quilos, né? O famoso efeito sanfona ali. Você já deve ter visto aquela dieta do shake, né? Que o pessoal fica nessa dietinha do shake, ou do chá, ou da berinjela, e aí ela vai lá, fica toda feliz, durante o mês perdeu 5 quilos, e aí vai ver, no resto do ano ali, ganhou 10, 15 quilos, né?
É muito engraçado. E ainda fala, não, mas funciona, o shake, ó, é da hora. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, que para você aí conseguir atingir sua meta aí de emagrecimento, ganho de massa, peso e tudo, você tem que saber selecionar os alimentos, você tem que entender sobre os alimentos. Aquela tabela nutricional está atrás de cada alimento, não é à toa. Aquilo lá não é enfeite. Hoje em dia eu chego no supermercado, né, até mesmo quando eu vou comer um biscoito de chocolate, eu olho atrás e dou preferência naquele que tem menos calorias. Então existe aqueles biscoitos fitness. Se você pegar um biscoito fitness de 3, 4 reais e olhar a quantidade de caloria atrás ali, fibra e proteína, tem praticamente o mesmo que um biscoito recheado ali que está na promoção por R$1,50. As indústrias hoje em dia aproveitam do povo, né? Aproveita da mentalidade do povo leigo, que vai pelo título, né? Vai pelo nome e não olha a tabela nutricional. Se vocês tiverem dicas aí de alguns vídeos, algum assunto que vocês queiram aí, tiver interessado, só deixar aí no comentário abaixo que eu posso estar trazendo para vocês. E hoje eu vou ficar só aqui com essa parte do almoço mesmo, porque o vídeo já, senão estende demais, né? Depois eu venho falar aqui sobre meus resultados, sobre minha dieta. Eu vou deixar para mostrar e falar mesmo sobre o meu resultado assim que completar aí no fim do mês, né? Que vai ser a semana que vem. E aí dessa forma eu vou estar mostrando para vocês aí como que tá o andamento. Eu já posso adiantar que está dando resultado, eu já estou quase 2 centímetros a menos de cintura, eu já ganhei 1 centímetro de braço, não quase, eu já estou passando de 1 centímetro de braço a mais, né? Mas visualmente mesmo a gente só vai conseguir notar, né, ter uma noção assim daqui uns 60, 90 dias. Mas eu vou aí atualizando vocês como está o meu andamento. Não se esqueça, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho de notificação. Um forte abraço para vocês e fui, meus guerreiros!